Boa tarde, pessoal. Hoje vamos aprender um pouco sobre os indígenas, através de um documentário que meu grupo fez. Meu grupo é composto por Eduardo de Oliveira, Jamile Miguel, Maria Eduarda Azevedo de Sá e Renan Oliveira. Comidas indígenas. As comidas de origem indígena coloram o Brasil com aromas e sabores desde muito antes da chegada dos portugueses à costa da Bahia. De norte a sul do país, ingredientes e iguarias utilizadas por diferentes comunidades indígenas foram absorvidos pela gastronomia moderna, ganharam releituras e hoje enfeitam belos pratos, admirados por brasileiros e estrangeiros. As principais quitutes de origem indígena que são consumidas em todos os cantos do país até hoje, frutas brasileiras e muito mais, são elas: paçoca, beiju de mandioca, tacacá, chimarrão, pamonha, pirão, bolo de milho, banana assada, buré, tucupi, imuianiza, canjica e a jiquitai. Qual região herdou mais a culinária indígena? Existe uma ideia comum que a região norte, onde a floresta está bem mais preservada em nosso país, teria herdado a culinária indígena em mais proporção em relação às outras regiões brasileiras. Na prática, porém, o que se percebe é que a gastronomia dos povos indígenas deixou suas marcas em praticamente todos os cantos do país. Afinal de contas, antes da chegada dos portugueses e até mesmo um pouco depois do descobrimento, os índios podiam ser encontrados de norte a sul, de leste a oeste. No norte, a cultura gastronômica indígena sofreu menor influência estrangeira. Até hoje, o acesso à região é dificultado pelas grandes distâncias e pela infraestrutura precária em algumas regiões. Por isso, os pratos mais consumidos acabam sendo aqueles de origem indígena, como o pato no tucupi, o tacacá, a moqueca de peixe e o pirão, além de frutas nativas como o açaí, o guaraná, o cupuaçu e o burutim. Isso não quer dizer que não se encontrem influências indígenas nos pratos do outro extremo do país. No sul, nada é mais típico do que o chimarrão e o pinhão, por exemplo. Etnia indígena. Principais etnias indígenas brasileiras, segundo a Fundai, Fundação Nacional do Índio, as principais etnias indígenas brasileiras na atualidade e suas populações estimadas são as seguintes: Ticuna, Guarani, Caiagangue, Macuxi, Terena, Guajajara, Chavante, Yanomami, Pataxó e Pontiguara. Religião dos povos indígenas. Se é impossível falar de uma única cultura indígena, é impossível falar de uma única religião também. Cada povo indígena brasileiro tem seu próprio sistema de crença, com seus rituais e seus deuses e suas lendas. Porém, é possível apontar algumas das principais características das religiões dos povos indígenas. Uma delas é a figura do xamã, o pajé, pai-é, em Tupi-Guarani. O pajé foi um líder espiritual, um especialista em assuntos religiosos que, através do transe, consegue entrar em contato com espíritos do antepassado e seres sobrenaturais. O pajé, portanto, é aquele que estabelece a intermediação entre as aldeias do vivo e as aldeias dos espíritos. Dentro dos povos indígenas do Brasil, não há adoração a uma única divindade, como ocorrer nas grandes religiões monoteístas. Também não há dogamas ou um conjunto de doutrinas registradas em livros sagrados, como a Bíblia. Um traço importante da religião dos povos indígenas é a crença em seres sobrenaturais, ou espíritos. Essas divindades variam bastante entre a etnia. Os Yanomami, por exemplo, creem na existência do espírito da floresta, Chapiri, que moram no topo das montanhas. Entre os Tenete-Rara, conhecidos no Maranhão como Guajajara e no Paraná como Tembé, existe a crença tradicional nos Caroaras, seres sobrenaturais. Arquitetura dos indígenas. A arquitetura indígena trazia muitas técnicas consideradas avançadas para aquela época, além de serem verdadeiras expressões artísticas. Apesar de existir variedades em cada construção de diferentes tribos, todas elas tinham um fator em comum:
que são os vegetais e outros recursos naturais utilizados para a fabricação e adorno das construções. A arquitetura indígena, portanto, é essencialmente vernacular. Geralmente, as casas dos índios são construídas com base em estruturas de madeira, que são conectadas umas às outras por um meio de sistema de encaixe. Para fazer o fechamento, são utilizadas folhas, fibras e cipós. Costume. Segundo o folclore brasileiro, existia a lenda do Curupira, ser habitante das florestas brasileiras, cuja principal atribuição seria proteger animais e plantas, sempre recorrentes nas lendas. O Curupira tinha os pés com calcanhares para a frente, para confundir os caçadores. Conforme o historiador Sérgio Buarque de Holanda, o Curupira não existiu, mas os indígenas tinham o hábito de andar para trás, para confundir os europeus e bandeirantes. A vontade de andar descalço foi outro hábito que herdamos dos indígenas. Geralmente, quando chegamos em casa após um dia inteiro de trabalho ou estudo, a primeira coisa que fazemos é retirar os calçados e ficar certo tempo descalços. Muitas pessoas têm o hábito de sempre andar descalças quando o costume de descansar em redes é outra herança dos povos indígenas. Quase sempre os índios dormem em redes de palha, que se encontram dentro de suas ocas, suas habitações nas aldeias. A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e seus derivados, farinha de mandioca, beiju e polvilho. O costume de se alimentar com peixes, carne socada no pilão de madeira, conhecida como paçoca, e pratos derivados da caça, como picadinho de jacaré e pato ao tucupi, além do costume de comer frutas, principalmente o cupuaçu, bacuri e graviola, caju, açaí e o butiri. Influência indígena na culinária brasileira, herdamos também a crença nas práticas populares de cura derivadas das plantas. Por isso sempre se recorre ao pó de guaraná, ao boldo, ao óleo de coiapá, à catuaba, à semente de cupira, entre outros, para curar alguma enfermidade. Conhecida por suas fotografias dos índios Yanomami, a fotógrafa e ativista Cláudia Andruja tornou-se uma das maiores ativistas e artistas a lutar pelos direitos indígenas. Ela recebeu diversos prêmios por suas obras, além de ter fundado a Comissão Pro Yanomami, organização sem fins lucrativos. Para produzir as fotos, tentando relacionar o que via com a dimensão mística presente nos rituais, Andruja desenvolveu experimentos fotográficos em São Paulo, com flashes, lamparinas e filmes infravermelhos, que depois aplicou na mata. As imagens traduzem o universo espiritual, dando forma concreta ao mundo abstrato. Entre 1974 e 1976, Andruja ainda produziu centenas de retratos do Yanomami que conheceu formando um conjunto de rostos de crianças, jovens e adultos emergindo de um fundo negro. O conjunto presente na mostra em 48 retratos revela fisionomias e elementos culturais, como a tanga feminina ou o cordão cintural dos rapazes. As fotos foram feitas utilizando apenas a luz natural que penetrava nas malocas, e cada sessão consumia um filme inteiro, medida necessária para criar intimidade. Em 1978, Cláudia se juntou com grupos de estudos e criou a Comissão Pro Yanomami, organização não governamental sem fins lucrativos, para garantir demarcações de terras, melhorando a saúde e respeito à cultura dos índios. Dona de diversos prêmios e cerca de 10 mil negativos, a fotógrafa ainda registra e compartilha a história dos índios mundo afora. Obrigado a todos e tenham uma ótima tarde.